Capítulos 36 a 68. Depois de alguns dias, já não pensava em Eugênia. Meu pai ficou muito feliz com a minha chegada e finalmente fomos à casa do conselheiro que poderia me ajudar a entrar na vida pública. Quanto à filha, fitei-a de certo modo, ela não me fitou de modo diferente, e o nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal. No outro dia, dando umas voltas pela cidade, quando vou consultar o relógio, o vidro cai na calçada. Entro na primeira loja que tinha à mão, um cubículo empoeirado e escuro. Por trás do balcão estava sentada uma mulher de rosto bexiguento. As bexigas tinham sido terríveis e davam uma sensação de lixa grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto, e, aliás, tinham uma expressão singular e repugnante, que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Num dos dedos da mão esquerda brilhava um diamante. Acreditam? Essa mulher era Marcela. Não a reconheci logo, era difícil. Ela, porém, me reconheceu assim que comecei a falar. Teve um movimento como para se esconder ou fugir, era o instinto da vaidade, que não durou mais de um instante. Deu-me uma cadeira e me contou da sua vida, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres e das bexigas que lhe escalavraram o rosto. Disse que tinha vendido quase tudo. Um homem que a amou e morreu nos braços dela deixou aquela loja de ourivesaria. Em seguida, me pediu que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo, não era longa nem interessante. Disse a Marcela que voltaria noutra ocasião e saí a passo largo. Mas voltemos a Virgília. Ela era um diabrete angélico, se quiserem. E então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto do que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura dentro de poucas semanas. O pai de Virgília veio me dizer um dia que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi, e tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando ele seria ministro. Pela minha vontade, já. Pela dos outros, daqui a um ano. Promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa. Porque eu serei marquês. Meu pai ficou atônito com o desenlace, e me parece que não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que tinha construído, tantos os sonhos, que não podia vê-los destruídos sem padecer um forte abalo no organismo. Cubas. Quase não dormi naquela noite. Por amor? Era impossível, não se ama duas vezes a mesma mulher. E eu tinha de amar Virgília tempos depois. Não estava agora preso por nenhum outro vínculo além de uma fantasia passageira. Era despeito. Mas eu era moço. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Morreu dali a 4 meses. Cubas. 8 dias depois da morte do meu pai, luto pesado, estou com minha irmã Sabina e meu cunhado que diz: Mas afinal esta casa pouco mais pode valer de 30 contos. Demos que vale a 35. Vale 50? A Sabina sabe que custou 58. Podia custar até 70, mas você sabe que as casas aqui baixaram muito. Olha, se esta vale os 50 contos, quantos não vale a casa que você quer, a do campo? Não fale nisso, uma casa velha. Velha? Ora, mano, deixa-se dessas coisas. Podemos arranjar tudo em boa amizade, com lisura. E a discussão seguiu. As casas, os escravos, as louças. Finalmente fizemos as partilhas. Mas nós estávamos brigados. E me custou muito brigar com Sabina. Éramos tão amigos. Jogos pueris, fúrias de crianças, risos e tristezas da idade adulta. Mas estávamos brigados. Depois disso, vivi meio recluso. Escrevia política e fazia literatura. Mandava artigos e versos para as folhas públicas e cheguei a alcançar certa reputação de polemista e de poeta. Até que soube que Virgília e o marido tinham voltado de São Paulo. Um dia nos encontramos na rua e nos cumprimentamos. Ela estava linda. Depois de uma semana, nos encontramos em um baile e trocamos 2 ou 3 palavras. Passado um mês, outro baile. Conversamos e valsamos. A valsa é uma coisa deliciosa. Valsamos, e não nego que, ao aconchegar ao meu corpo aquele corpo flexível e magnífico, tive uma singular sensação.
uma sensação de homem roubado. Lobo Neves me fez muitos cumprimentos acerca dos meus escritos políticos. 3 semanas depois, recebi um convite dele para uma reunião íntima. Fui. Virgília me recebeu com esta graciosa palavra. O senhor hoje há de valsar comigo. Na verdade, eu tinha fama e era valsista emérito. Não admira que ela me preferisse. Valsamos uma vez e mais outra vez. Um delírio. É minha, disse eu comigo logo que a passei a outro cavalheiro. E confesso que durante o resto da noite a ideia foi entranhando no espírito. É minha, dizia eu ao chegar à porta de casa. Então, o destino fez luzir no chão uma coisa redonda e amarela. Era uma moeda de ouro. É minha, repeti a rir. Nessa noite não pensei mais na moeda, mas no dia seguinte, recordando o caso, senti uns repelões da consciência e uma voz que perguntava por que diabo seria minha uma moeda que eu não tinha herdado, nem trabalhado por ela, mas somente a tinha achado na rua. Evidentemente não era minha, era de outro, daquele que tinha perdido, rico ou pobre. E talvez fosse pobre, algum operário que não teria com que dar de comer à mulher e aos filhos. Mas se fosse rico, o meu dever ficava o mesmo. Cumpria restituir a moeda, e o melhor meio era por intermédio de um anúncio ou da polícia. Enviei uma carta ao chefe de polícia com o achado e rogando que fizesse devolvê-lo às mãos do verdadeiro dono. Mandei a carta e almocei tranquilo. Posso até dizer que jubiloso. Minha consciência tinha valsado tanto na véspera que chegou a ficar sufocada, sem respiração. Mas a restituição da moeda foi uma janela que se abriu para o outro lado da moral. Entrou uma onda de ar puro e a pobre dama, minha consciência, respirou à larga. Ventilai as consciências, não vos digo mais nada. A minha dama interior me dizia reclinada ao peitoril da janela aberta. Fizeste bem, Cubas, andaste perfeitamente. Este ar não é só puro, é balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins. Queres ver o que fizeste, Cubas? E a boa dama sacou um espelho e abriu diante dos meus olhos. Vi a moeda da véspera, redonda, brilhante, nítida, multiplicando-se, ser 10, depois 30, depois 500, exprimindo assim o benefício que me daria na vida e na morte o simples ato da restituição. E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato. Revia-me nele, achava-me bom, talvez grande. Uma simples moeda, hein? Vejam o que é ter valsado um pouquinho mais. Assim eu descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Aconteceu que, alguns dias depois, indo a Botafogo, tropecei num embrulho que estava na praia. Olhei em volta de mim, a praia estava deserta, ao longe uns meninos brincavam, um pescador ainda mais longe, ninguém que pudesse ver a minha ação. Apanhei o embrulho e segui. Segui, mas não sem receio. Podia ser uma pulha de rapazes. Já em casa hesitei. É certo que não havia ali nenhuma testemunha externa, mas eu tinha dentro de mim mesmo um garoto, que havia de assobiar, grunhir, cacarejar, fazer o diabo, se me visse abrir o embrulho e achar dentro uma dúzia de lenços velhos ou 2 dúzias de goiabas verdes. Era tarde. A curiosidade estava aguçada, como deve estar a do leitor, e desfiz o embrulho e vi. Achei, contei, recontei nada menos que 5 contos de réis. 5 contos em boas notas e dobras, tudo arrumadinho, um achado raro. Embrulhei-as de novo e ri dos meus cuidados maternais a respeito de 5 contos, eu que era abastado. De noite fui à casa do Lobo Neves, que insistiu muito comigo que não deixasse de frequentar as recepções da mulher. Lá encontrei o chefe de polícia, ele se lembrou logo da carta e da moeda que eu tinha enviado alguns dias antes e Virgília pareceu saborear o meu procedimento. Em toda aquela semana pensei o menos que pude nos 5 contos. Não era crime achar dinheiro, era uma felicidade, um bom acaso, era talvez um lance da providência. Não podia ser outra coisa. Não se perdem 5 contos como se perde um lenço. Crime é que não podia ser nem crime nem desonra. Até direi que a minha felicidade era merecida, porque eu não me sentia mal, nem indigno dos benefícios da providência. Hei de empregá-los em alguma boa ação. Talvez um dote a uma menina pobre ou outra coisa assim. Hei de ver. Enfim, levei-os ao Banco do Brasil.
Lá me deram com muitas e delicadas alusões ao caso da moeda, cuja notícia andava já espalhada entre as pessoas do meu conhecimento. Respondi, enfadado, que a coisa não valia a pena de tamanho estrondo. Louvaram-me então a modéstia, e porque eu me encolerizasse, replicaram-me que era simplesmente grande. Virgília, que já não se lembrava da moeda, toda ela estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha vida, no meu pensamento. Era o que dizia, e era verdade. Lembro do beijo que ela me deu, trêmula de medo, porque foi no portão da chácara, à vista das estrelas. Uniu-nos esse beijo único, breve como a ocasião, ardente como o amor. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdia o sono, o relógio fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava, então, um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte, e a contá-las assim. Outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. Naquela noite eu não ouvia uns instantes perdidos, mas os minutos ganhados, e de certo tempo em diante não ouvi coisa nenhuma, porque o meu pensamento saltou pela janela e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou ao peitoril de uma janela o pensamento de Virgília. Saudaram-se e ficaram a conversar. Os dois vadios a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva. Reticências, reticências, interrogação? Reticências, 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 reticências. Reticências, 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 exclamação. Reticências, 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 exclamação. Reticências, 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 exclamação. Reticências, 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 exclamação. Mas quem me explicará a razão dessa diferença? Um dia tratamos casamento, depois separamo-nos sem dor porque não havia paixão nenhuma. Correm anos, torno a vê-la, damos 3 ou 4 giros de valsa e ei-nos a amar um ao outro com delírio. A razão não podia ser outra senão um momento oportuno. Achei esta explicação 2 anos depois do beijo, um dia que Virgília se queixava de um rapaz que a galanteava. Que inoportuno! Ocorreu-me que talvez eu tivesse provocado alguma vez aquela mesma careta, e compreendi logo toda a grandeza da minha evolução. Tinha passado de inoportuno a oportuno. O Lobo Neves me metia grandes sustos. Pura ilusão. Como adorava a mulher, me disse muitas vezes que Virgília era a perfeição, um conjunto de qualidades sólidas, um modelo, e tinha muita confiança em mim também, que ouvia seus desabafos sobre as expectativas e decepções da carreira política. Deve ser um vinho bem enérgico a política, dizia eu comigo ao sair da casa de Lobo Neves. Quando vi um dos ministros, meu antigo companheiro de colégio, pensei, por que não serei eu ministro? Fui sentar-me num banco do passeio a cavar comigo aquela ideia. Virgília havia de gostar. Alguns minutos depois vejo encaminhar-se para mim uma cara que me pareceu conhecida. Imaginem um homem de 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas pareciam ter escapado ao cativeiro. No casaco, a cor preta ia cedendo o passo a um amarelo sem brilho. Dos 8 primitivos botões, restavam 3. Aposto que não me conhece, senhor doutor Cubas. Não me lembra... Sou o Borba, o Quincas Borba. Recuei espantado. Era o gracioso menino de outro tempo, meu companheiro de colégio, tão inteligente e abastado, o Quincas Borba? Não, impossível, não pode ser. E era. Os olhos tinham um resto da expressão de outro tempo, e o sorriso não perdera certo ar de escárnio que lhe era peculiar. Não é preciso contar-lhe nada, o senhor adivinha tudo, misérias, atribulações e lutas. Lembra-se das nossas festas em que eu figurava de rei? Que trambolhão, acabo mendigo. Procure-me, disse eu. Poderei arranjar-lhe alguma coisa? Um sorriso magnífico lhe abriu os lábios. Não é o primeiro que me promete alguma coisa, e não sei se será o último que não me fará nada. E para quê? Eu não peço nada, a não ser dinheiro. Dinheiro sim, porque é necessário comer. Tirei a carteira, escolhi uma nota de 5.000 réis, a menos limpa, e dei-lhe. Ele recebeu, levantou a nota no ar, agitou-a, entusiasmado, e depois beijou-a, o que me produziu um sentimento misto de nojo e lástima.
Ele pediu desculpa da alegria, dizendo que era alegria de pobre que não via desde muitos anos uma nota de 5.000 réis. Pois está em suas mãos ver muitas outras, disse eu. Sim? Trabalhando, concluí eu. Fez um gesto de desdém e disse-me positivamente que não queria trabalhar. Agora adeus. Vejo que está impaciente. Adeus. E obrigado. Deixa-me agradecer-lhe mais de perto? E dizendo isso me abraçou com tal ímpeto que eu não pude evitá-lo. Separamo-nos finalmente, eu a passo largo, com a camisa amarrotada do abraço, enfadado e triste. Meto a mão no colete e não acho o relógio. Última desilusão. O Borba tinha me furtado no abraço. Pensei que tinha de fazer algo por ele. A necessidade de o regenerar, de o trazer ao trabalho e ao respeito da sua pessoa, enchia-me o coração. Eu começava a sentir um bem-estar, uma elevação, uma admiração de mim próprio. Fui ter com Virgília e bem depressa esqueci o Quincas Borba. Ela estava triste e abatida. Creio que meu marido desconfia de alguma coisa. Noto agora umas esquisitices nele, eu não sei. Trata-me bem, mas o olhar parece que não é o mesmo. Eu durmo mal, ainda esta noite sonhei que ele ia me matar. Virgília, eu te proponho uma coisa. Amas-me? Ela suspirou, passando os braços ao meu pescoço. Perguntei se tinha coragem de fugir. Iremos para onde nos for mais cômodo, uma casa grande ou pequena, à tua vontade, na roça ou na cidade, ou na Europa, onde te parecer, onde ninguém nos aborreça e não haja perigos para ti, onde vivamos um para o outro. Não escaparíamos, ele me acharia e matava-me do mesmo modo. Justamente nesse instante apareceu na chácara o Lobo Neves. Não tremas assim, leitora pálida, descansa, que não hei de rubricar esta lauda com um pingo de sangue. Logo fiz um gesto amigo e fiquei para o jantar. No dia seguinte indaguei Virgília sobre a minha proposta. Pensei nisso, uma casinha só nossa, solitária, metida num jardim, alguma rua escondida, não é? Acho a ideia boa, mas para que fugir? Então, afastando-me, respondi. Você é que nunca me teve amor, é uma egoísta, prefere ver-me padecer todos os dias, é uma egoísta sem nome. Virgília desatou a chorar, e para não atrair gente, metia o lenço na boca, recalcava os soluços, explosão que me desconcertou. Não posso, não deixo meu filho. Se o levar, estou certa de que ele me buscará no fim do mundo. Não posso. Mate-me você se quiser, ou me deixe morrer. Pedi-lhe que esquecesse tudo, que me perdoasse, que eu era um doido, mas que a minha insânia provinha dela, e com ela acabaria. Virgília enxugou os olhos e estendeu-me as mãos. Sorrimos ambos. Minutos depois tornávamos ao assunto da casinha solitária em alguma rua escusa. Interrompeu-nos o rumor de alguém chegando. Veio um escravo dizer que era a baronesa, que mostrou maior alvoroço em me encontrar ali. Ela claramente desconfiava de nós e fui embora, pensando em todos os outros que desconfiavam também. Quando cheguei em casa no fim do dia, achei uma caixa de charutos que me mandara o Lobo Neves, embrulhada em papel de seda e ornada de fitinhas cor-de-rosa. Entendi, abri e tirei este bilhete. Meu B, desconfiam de nós, tudo está perdido, esqueça-me para sempre, não nos veremos mais, adeus, esqueça-se da infeliz V. Foi um golpe esta carta, corri à casa de Virgília. Era tempo, estava arrependida. Ao vão de uma janela me contou o que tinha passado. A baronesa disse francamente que éramos objeto da suspeita pública. Concluiu dizendo que não sabia o que fazer. O melhor é fugirmos, insinuei. Nunca. Vá lá, arranjemos a casinha. Convencionamos que iria morar ali uma mulher conhecida de Virgília, em cuja casa fora costureira e agregada. Virgília exercia sobre ela uma verdadeira fascinação. Não lhe diria tudo, ela aceitaria facilmente o resto. Para mim era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma aparência de posse exclusiva. Já estava cansado das cortinas do outro, das cadeiras, de todas essas coisas que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. Agora podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. A casa resgatava-me tudo. Dali para dentro era o infinito, um mundo eterno, superior, nosso, somente nosso. Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo logo depois de ver e ajustar a casa, quando vi um ajuntamento. Era um preto que chicoteava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente estas únicas palavras.
Não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso. Parei, olhei. Céus! Quem havia de ser o que batia? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, que meu pai tinha libertado alguns anos antes. Cheguei, ele parou e me pediu a bênção. Perguntei se aquele preto era escravo dele e o que tinha feito. É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado. Saí do grupo que me olhava espantado e cochichava suas conjecturas. Segui caminho, a cavar cá dentro uma infinidade de reflexões. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava nele, punha um freio na sua boca, ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, agora comprou um escravo e ia pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Fim do capítulo 68.